Viajar em família usando milhas pode não parecer uma tarefa fácil, mas alguns destinos para viajar em família com milhas funcionam muito bem. E hoje eu vou falar sobre as melhores opções. Existem destinos com milhas que são mais fáceis de emitir, têm mais voos disponíveis e custam menos milhas aéreas. Existem destinos que parecem bons, mas na prática são um pouco mais difíceis, tá? Nesse vídeo eu vou te ranquear os melhores destinos para viajar com milhas, comparando destinos com milhas aéreas, custos em milhas, facilidade de emissão e experiência para quem quer viajar com família, tá bom? Separei para vocês então 15 destinos, dos quais 9 são internacionais, 6 são destinos nacionais. Então, ó, acompanha no detalhe cada um desses, né? Lembrando, quando eu falo em família, eu estou falando em viajar com as crianças, os pais com as crianças, né? Porque, por exemplo, eu costumo viajar muito, eu, minha esposa, meu cunhado, minha cunhada, meu sogro, minha sogra, meu pai, enfim. Mas estou falando em viagens com crianças, tá? E aí o ranking, ele é dividido em super, superior, o excepcional, né? Então, S de superior, a gente vem para o excelente, bom, médio e o ruim, tá bom? Já vou começar com um destino S, um destino super, que é a Riviera Maya. Riviera Maya, ela fica no México, o voo você vai por Cancún, né? Então o destino é Cancún e de lá você vai para aquela região da Riviera Maya. Eu estou falando do Xcaret, o Xcaret, como algumas pessoas falam, que é um resort incrível no México. Mas quando eu falo dessa questão do Xcaret, eu quero falar em relação àquela região da Riviera Maya como um todo. Por quê? Primeiro, porque além de você explorar uma cultura diferente da nossa, você explorar belezas naturais exuberantes, belíssimas, como os cenotes, por exemplo, que tem na região e que a gente não tem isso aqui no Brasil. A gente tem parecido, lógico, nas regiões da Chapada, mas é diferente. E você pode, inclusive, conhecer uma das 7 maravilhas do mundo lá nessa região, que são as pirâmides de Chichén Itzá. Ou seja, é uma viagem que você faz cultural, uma viagem com paisagens belíssimas, e esse é um hotel que, para criança, é um dos melhores hotéis do mundo. Inclusive, né, você tem a facilidade de ir para lá, tem voos direto para Cancún, saindo de Brasília, com milhas da Smiles, voando pela própria Gol. Então vale muito a pena. O hotel você pode reservar com milhas da Azul, através do Azul Viagens. Então isso facilita muito o seu destino. Ah, Rodrigo, não moro em Brasília. Como é que eu faço? Então, você pode ir até Brasília, de Brasília pegar um voo direto para Cancún, né, com milhas 10 mais, como eu falei, mas você pode fazer outros voos para Cancún via Cidade do México, via Bogotá, que aí você pode sair de outras cidades. Por exemplo, São Paulo tem voo direto para a Cidade do México, Cidade do México vai para Cancún. Você pode fazer um voo, por exemplo, saindo de Fortaleza para Miami, Miami para Cancún, um voo do Rio de Janeiro para Bogotá, de Bogotá para Cancún. E todos esses destinos que eu mencionei, usando milhas da Smiles, que é o programa de fidelidade da Gol, vai ser a melhor emissão para esse caso específico, tá bom? Então vocês vão perceber que cada destino que eu falar, eu vou citar sobre qual é o melhor programa de fidelidade para você utilizar. Os preços, inclusive, eles vão variar, né, de acordo com a época que você vai, de acordo com a data que você emite, no sentido de se você deixa para emitir muito em cima da hora, se você emite com uma certa antecedência. Inclusive eu falo muito sobre isso aqui no canal, então já aproveita para me seguir e aprender mais sobre o mundo das milhas. Então vocês vão perceber que cada um eu cito determinados programas de fidelidade diferente. Um voo médio para Cancún, você vai gastar ali em torno de 60 a 100 mil milhas por pessoa. Rodrigo, poxa, tudo isso? Aqui você vai aprender a acumular
1 milhão de milhas dentro dos próximos 6 meses, que é o que eu ensino no meu treinamento Fábrica de Milhas. E toda vez que você pensar na parte da passagem em milhas ou hotel, etc., você consegue precificar também em relação à compra da milha barata. Tá? Por que eu estou falando isso? Às vezes, quando eu falo em 80 mil milhas da Smiles, parece ser muita coisa, porque as pessoas elas ficam pensando em cartão de crédito, né? Mas 80 mil milhas da Smiles equivale a mais ou menos ali R$ 1.400, R$ 1.300 as oportunidades que você consegue. Então, é mais barato muitas vezes do que um voo Rio-São Paulo, tá bom? Então, beleza. Falei de um destino internacional muito bom. Vou falar mais um destino internacional na sequência. Eu venho com um destino nacional para vocês, como eu falei, ranqueando o que vale a pena e o que não vale a pena. Trouxe um super para vocês, agora eu quero trazer um destino ruim. Essa viagem não é para uma cidade específica. Você viaja para um país e aí lá você faz vários passeios, né? Eu vou colocar aqui como Cusco, que é onde tem o Machu Picchu, no Peru. É uma cidade que, se você for viajar com amigos, você for viajar em casal, você for viajar sozinho, é muito legal. Agora, viajar em família para o Peru, não recomendo. Por quê? E aí não vai nem em função da emissão, tá? Porque a emissão para lá é super fácil. Você vai para... Tem voos diretos saindo do Brasil para Lima. Se você quiser ir direto para Cusco, você pode ir do Brasil para Lima, né? E de Lima para Cusco, do Brasil para Santiago, no Chile, de Santiago do Chile para Cusco. Nesse caso específico, a melhor opção são milhas da Latam Pass. Tem passagens aéreas super baratas, a partir de 15 mil milhas o trecho você consegue fazer uma viagem como essa. Então, em termos de emissão, é super tranquilo. Por que eu considero um destino ruim nesse caso? Muito em função da altitude. Tá? Eu, quando fui para lá, eu passei mal, eu tenho vários amigos que passaram mal. Então, é um destino que, para você levar crianças, eu tenho aquele receio de seus filhos passarem mal por conta da altitude e a viagem que seria interessante se tornar um perrengue. Ou seja, deixa para levar quando tiverem mais velhos, tá certo? Então, o Peru para viajar em família, nesse momento, já descarta. Destino 3 vai ser um destino aqui no Brasil, e eu te digo que é um destino, ok, bom, que é para Aquiraz, no Ceará, né? Você viaja por Fortaleza para ir ao Beach Park. Rodrigo, por quê? Bom, é porque é um destino para você curtir o Beach Park e curtir praia. Eu gosto, eu sou apaixonado, levei minhas filhas amaram, tá? Mas é um destino de curto prazo, é um destino para você ir ali, passar um feriado, passar um final de semana, né? Dormir ali 3 noites. Vale muito a pena, é muito legal. É de fácil acesso, inclusive você consegue emitir passagens aéreas super baratas, passagens aéreas a partir de 7 mil milhas, tanto milhas da Azul, quanto Smiles, quanto Latam Pass, você consegue ter acesso à Fortaleza. Normalmente os voos com a Latam e com a Smiles são melhores, né? Você tem mais facilidade com esses dois para chegar até Fortaleza. As reservas de hotel você pode usar, se for inclusive para ficar no Beach Park. A minha recomendação são duas. Ou você espera a Black Friday, que o Beach Park ele faz uma promoção maravilhosa para você fazer as reservas, e aí durante o ano, né? Ou você pode usar milhas da Azul através do Azul Viagens, que aí você tem Black Friday qualquer época do ano. E se você reservar na Black Friday, vai ser mais barato ainda, mas ao invés de você reservar no dinheiro, você vai reservar com suas milhas da Azul através do Azul Viagens. Certo? Então, ó, 3 destinos listados. Eu agora vou para mais um destino internacional. Esse que é um destino de fácil acesso, é um destino barato e é um destino que eu vou considerar ele como excelente, tá? Então ele não é nem super, nem bom. Ele está no meio, ele é excelente, lembra? Super excelente, bom, médio e ruim. Esse destino está como excelente e é a Cidade do Cabo, na África do Sul.
E aí, mais uma vez, eu coloco a Cidade do Cabo como a porta de entrada, porque a viagem que você faz, você pode ficar localizado na Cidade do Cabo e viajando, né, fazendo os bate-voltas, ou você pode dormir em algumas outras cidades também. A primeira vez que eu fui, eu dormi 7 noites na Cidade do Cabo. A segunda vez que eu fui, eu dormi 3 noites da Cidade do Cabo e dormi em outras cidades também. É um destino de fácil acesso, inclusive para voar de classe executiva. Você pode usar milhas da Azul para voar com a South Africa, que tem voos diretos tanto para Joanesburgo quanto para a Cidade do Cabo, em classe executiva com preços super baratos. Você pode voar com a Latam usando milhas da Latam Pass, também passagens aéreas com preços super atrativos. No caso da Latam Pass, você encontra muita passagem promocional de classe econômica. Voando com a South Africa, usando milhas Smiles ou Azul, você encontra muita promoção de passagens aéreas, tanto na classe econômica quanto na classe executiva. Então é uma excelente oportunidade para você voar de classe executiva. Esse é um destino que engloba tanto a parte de natureza, quanto a parte histórica, quanto a parte dos animais, né? Então são animais que a gente até consegue bem em alguns destinos específicos do Brasil, né? Fora o pinguim, mas lá você encontra tudo em um único lugar. E fora isso, próximo da Cidade do Cabo tem o safari. Então você consegue unir a parte de praia com a parte de safari e as crianças elas ficam encantadas. E não só as crianças, os adultos também. Eu já fiz safari 3 vezes e as 3 vezes eu me encantei, tá? Então vale muito a pena para você ir em família. A hospedagem, você pode usar pontos All Accor para fazer sua reserva. Muito fácil de acumular pontos All Accor aqui no Brasil, né? Inclusive, se você ainda não faz parte do Fábrica de Milhas, Fábrica de Milhas é o nosso treinamento, onde a gente ensina a acumular 1 milhão de milhas dentro dos próximos 6 meses. E no nosso Clube do Mago, que é o GPS de promoções do aluno do Fábrica de Milhas, eu posto muita promoção de acúmulo para os pontos Accor. Eu uso demais para as minhas hospedagens ao redor do Brasil e do mundo. Tá bom? Ó, vamos lá que ainda tem bastante destino para passar para vocês aqui. Inclusive, já deixa aqui seus comentários se você já foi para alguns desses destinos, se você tem alguma dica ou uma posição diferente em relação aos destinos que eu falei com vocês, porque esse próximo ele é polêmico. É um destino nacional, eu já morei lá, eu já levei minhas filhas várias vezes para lá, mas não é um destino que eu recomendo ir com criança, que é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, mas o Rio de Janeiro é uma cidade perigosa, né? Todas as vezes que eu levei minhas filhas, a gente teve ali algumas atrações, levar para o Jardim Botânico, levar Pão de Açúcar, levar no Cristo, levar nos museus, no aquário, etc. Mas toda vez que eu levei elas, o que elas mais gostavam era de ficar ali na praia chupando picolé, e isso aqui faz em Salvador, qualquer outro destino de praia. Então, de verdade, eu não recomendo. Se você é carioca e discorda de mim, ou você não é carioca, mas também discorda de mim, já comenta aqui abaixo. Como eu falei, é uma cidade que eu amo, mas não para as crianças. Tanto é que eu sempre falei, né? É um destino que eu amo passear, mas não é um destino que eu moraria, nem é um destino que eu tenho interesse em levar as minhas filhas, né? É um destino super fácil de ir. Eu saio de Salvador, viajo para o Rio com muita frequência, eu gasto ali entre 16 e 22 mil milhas ida e volta para ir para lá. Voos saindo de São Paulo custam a partir de 3 mil milhas da Azul ou da Latam Pass. Então, o Rio de Janeiro, né, principalmente por estar ali no Sudeste, você consegue pegar passagens aéreas baratas saindo de vários destinos. Tem muito voo direto para o Rio de Janeiro. Então, em termos de emissão, é excelente. Mas em termos de destino para levar a família, eu hoje não recomendaria. Agora, sou mais velho, cara, gastronomia do Rio de Janeiro é maravilhosa, as coisas para fazer, a beleza do Rio de Janeiro, aí sim, aí é o outro patamar. Então vamos lá, agora mais um destino internacional, e esse eu vou classificar como médio, muito em função do deslocamento e do uso das milhas, que é
o Japão. E aí, quando eu falo Japão, não tem como eu citar uma única cidade, porque você não vai viajar para o Japão e ficar em uma única cidade, né? Vai acabar rodando, principalmente com a questão dos trem-balas. Você consegue se deslocar muito fácil. É uma viagem que eu vou fazer agora, inclusive, com a minha esposa. As crianças vão ficar em casa, eu vou viajar com minha esposa. E a questão do Japão é o tempo de deslocamento, são viagens muito longas, e a questão do uso das milhas, né? Disponibilidade de voo com milhas para o Japão. Dá para você fazer as estratégias de quebra de trecho, inclusive a minha viagem, eu estou indo pela França e retornando pelo Catar. Foi um voo que eu emiti com milhas aéreas de programas internacionais. Então, no caso, o meu voo de ida foi com Flying Blue, o voo de volta foi com Avios do Privilege Club. Então, assim, você consegue, inclusive, consegue viajar. Meus voos são de classe executiva a preços interessantes, só que demandam conhecimento mais avançado para você encontrar essas passagens de oportunidade. Dá para você usar até milhas Latam Pass em alguns voos nesse caso. Só que são estratégias mais avançadas para você conseguir ir para lá. Parte de hotel, você consegue usar milhas da Accor na viagem inteira. Inclusive, essa viagem que eu vou fazer, eu vou ficar 16 dias. Os 16 dias eu usei milhas da Accor. Tem estratégia com o All Plus Explorer, que aí já é um assunto mais avançado, onde você consegue diária grátis, você compra uma, ganha outra. Enfim, a parte de hospedagem ela é fantástica. A parte de emissão, ela também é fantástica. Porém, é um assunto mais avançado que aí, para esse caso específico, eu tenho que classificar mais abaixo, porque demanda um conhecimento maior para você fazer essa viagem, tá? Mas é um destino excelente para você fazer com a sua família. Tem inúmeros parques de diversões, tem uma cultura completamente diferente da nossa, os japoneses de uma educação absurda. Para quem gosta da culinária japonesa, eu sou apaixonado pela culinária japonesa, então também é um destino excelente. As minhas filhas, elas não comem, então nesse caso já seria uma dificuldade essa questão do paladar, então depende de criança para criança. Enfim, eu classificaria nesse caso, né, como eu falei, como médio, mas muito em função por conta do conhecimento para fazer a emissão e não o destino em si, porque o destino ele é fantástico. E aí, estão gostando dessa lista de destinos? Vocês já conhecem algum desses destinos? Comenta aqui abaixo. Vamos para o próximo destino. Esse é um destino internacional de facílimo acesso. Eu vou classificar ele como bom e eu vou explicar o porquê ele é bom e não excelente ou super. Tá? Esse destino é Bariloche, na Argentina. Inclusive, você pode combinar Bariloche com Buenos Aires. Buenos Aires tem muita atração para criança. Bariloche, especialmente no inverno, para poder ver a neve, para as crianças terem a sensação de ver a neve a primeira vez, né? Você, caso ainda não tenha levado seus filhos para conhecer a neve, a Argentina e o Chile são os primeiros destinos ali normalmente, porque são os mais próximos, os mais baratos. Então Bariloche ele entra como destino bom. Você tem voos direto do Brasil para a Argentina, inclusive voo direto para Bariloche. Você consegue usar tanto milhas da Azul, quanto milhas da Smiles, quanto milhas da Latam para poder fazer esse voo. Depende da cidade que você mora. Uma curiosidade é que se você viajar para Buenos Aires e de Buenos Aires para Bariloche, você consegue pegar voos em classes executivas de altíssimo luxo por um preço muito barato. Eu vou pedir para o editor colocar na tela aqui um voo da Turkish Airways, que você consegue fazer com milhas da Azul Viagens em milhas, saindo infinitamente mais barato do que as pessoas normais pagam em dinheiro para viajar na classe econômica, e você vai de classe executiva em um voo curto ali de 3 horas e meia, mas com um conforto absurdo e pagando menos do que as pessoas que estão fora do mundo das milhas estão pagando em dinheiro. Então essa é uma excelente oportunidade. Você pode fazer esses voos de classe executiva saindo do Brasil para a Argentina, voando com a Emirates, voando com a British Airways, voando com a Air Canada, voando com a Ethiopian Airlines,
voando com a Turkish Airlines. Então é uma forma, inclusive, de você experimentar a classe executiva de várias companhias aéreas de luxo, pagando um precinho super barato. Ah, Rodrigo, por que que não é excelente, é bom então, nesse caso? Por conta da hospedagem. O que que acontece? Muitos hotéis em Bariloche, você tem o preço do hotel bom, né? Inclusive barato. Muitos desses hotéis você consegue reservar com milhas da Azul através da Azul Viagens. Só que quando você vai solicitar uma cama extra para colocar seus filhos, eles te cobram um valor muito alto. Muitos desses hotéis, quando você coloca que quer fazer uma reserva para 4 pessoas, eles exigem que você reserve 2 quartos. Então, isso acaba encarecendo a viagem. Eu vou fazer uma viagem dessa agora com minha família, vai todas as crianças, vai meu sogro, minha sogra, cunhado, cunhada. Tiveram hotéis, para você ter ideia, que saiu mais barato a gente reservar 5 quartos do que reservar 3 quartos colocando as camas, etc. E aí a gente pegou o quarto conjugado, que no final das contas vira um apartamento de 2 quartos. Então, isso dá um pouquinho de dor de cabeça ou encarece a viagem. Por isso que eu não classifico Bariloche como excelente, mas sim como bom, por conta dessa pequena dor de cabeça. Mas a emissão de passagem aérea para lá é fácil, é barata, inclusive com essas oportunidades de classe executiva que eu mencionei, tá? Então, é um ótimo destino de neve para você levar sua família também. Trazendo agora um destino nacional. Esse é um destino, a turma que fala assim, eu quero viajar para o Nordeste, né? O Nordeste é gigantesco. O Nordeste tem várias praias belíssimas em vários estados diferentes. E eu vou trazer um desses que é um resort muito famoso, que é o Japaratinga Resort, que fica na cidade de Japaratinga. E eu vou classificar ele como bom também. Você tem acesso a Japaratinga, os aeroportos mais próximos são o de Recife ou o de Maceió. Normalmente Recife tem voos mais baratos do que Maceió, mas depende do lugar que você está saindo, depende de promoção. Você consegue usar tanto milhas da Smiles, quanto o Latam Pass, quanto da Azul. Nesse caso específico, se você tem o cartão de crédito da Azul, o Tudo Azul Visa Infinity, ou o Mastercard Skyline, que é o que equivale ao Azul Visa Infinity, se você acumula 50 mil milhas com esse cartão, você desbloqueia o benefício de ter uma passagem aérea nacional de ida e volta e uma passagem aérea internacional ida e volta operado pela Azul para o seu ou sua acompanhante. Então você compra uma passagem, a do seu ou sua acompanhante sai completamente de graça. Então você pode usar essa estratégia no voo. Você compra uma passagem, a do seu da sua acompanhante sai de graça. Se você for cliente, se você for Azul Diamante ou Azul Diamante Unique, você tem esse benefício pela Azul. Se você for cliente Diamante da Smiles, você tem esse benefício pela Gol. Então, quando você vai subindo de categoria nos programas de fidelidade ou usa benefícios do cartão de crédito, como foi esse exemplo do Azul Visa Infinity ou do Azul Skyline, você consegue também reduzir o seu custo. Dá para viajar de graça com milhas, mas dá para viajar mais de graça ainda usando determinadas estratégias, né? No caso dessas passagens da Smiles, você compra a passagem no dinheiro do seu acompanhante, sai de graça. Então essa é uma oportunidade também para você viajar barato para lá, né? Ele é um resort all inclusive, muito preparado para a família, comida e bebida de primeira. Então vocês vão se divertir muito com as suas crianças. Pessoal, falei que mencionei, né, que eu ia falar 15 destinos. Aqui foi a parte 1. Se você quer a continuação, digita aqui parte 2, que inclusive na parte 2 eu vou colocar para você como um destino, lógico, não podia faltar Orlando, e eu vou te mostrar no detalhe como ir para Disney, passagem, hospedagem, tudo com as suas milhas. Então comenta aqui para mim, parte 2. E se você quer saber como começar no mundo das milhas do jeito certo, clica nesse vídeo aqui, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.